Olá, eu sou Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite. E eu estou aqui para a lição de encerramento da nossa Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Hoje nós estamos no encerramento do primeiro trimestre da EBD do ano de 2021. O trimestre que falou sobre oração, com o tema Ensina-nos a Orar. Nesse momento em que nós precisamos evidenciar ainda mais a nossa vida de oração, termos consciência de que como cristãos precisamos ter uma vida de oração constante. Essa lição veio nos ensinar muito para que a nossa oração seja de acordo com a vontade de Deus e assim nós possamos obter resposta do Senhor e termos a orientação de Deus, conhecermos a vontade de Deus, através da oração estabelecermos relacionamento com Deus, termos experiências espirituais. E a lição de hoje, de número 13, é o título A Oração de Paulo em Favor do Seu Espinho. Então nós vamos aprender hoje com esse relato de Paulo acerca das visões, revelações e acerca da menção que Paulo faz do seu espinho na carne, ao qual ele faz a oração 3 vezes, pedindo ao Senhor que tire dele esse espinho, porém ele recebe uma resposta negativa da parte de Deus. Mas nós vamos aprender isso no decorrer da lição. Fica comigo por essa lição e nós vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nosso texto do dia está em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Como nós já falamos, Paulo aí ora a Deus para ficar livre do espinho na carne que recebeu, porém ele tem uma resposta diferente de Deus, porém essa resposta foi mais excelsa do que ele imaginava e nós vamos aprender na lição por quê. O texto bíblico base que é usado para essa lição está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10, e depois fazemos uma pincelada no versículo 15, mas você pode ler todo o contexto que vai ficar mais evidente. Você lê do versículo 1, você vai ter o relato de Paulo, da revelação das visões celestiais que ele teve. Vamos para a introdução dessa lição. Nessa última aula do trimestre, nós estudaremos importantes lições aprendidas com Paulo em uma curiosa petição e o seu contexto. Quando ele escreveu a sua 2ª carta aos cristãos da igreja em Corinto, Paulo faz referência a uma sequência de 3 orações que ele fez acerca do espinho na carne. Sobre esse momento e o seu contexto, preciosos ensinamentos nos foram deixados. Primeiro, sobre a importância em testemunharmos acerca das maravilhas de Deus em nossas vidas. Segundo, sobre o espinho na carne e os seus efeitos. Terceiro, que também há orações sinceras cujas respostas divinas são negativas. E quarto, que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Então nós queremos ter compreensão de tudo isso ao decorrer dessa lição, que Deus possa nos abençoar e abençoar a sua vida ao longo dessa lição. O primeiro tópico da nossa lição é as visões celestiais. O primeiro subtópico é o valor de um testemunho. Quando nós lemos aí o texto de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, nós temos o relato de Paulo falando da visão celestial, dando testemunho de uma experiência maravilhosa que ele teve com Deus. E quando Paulo dá esse valioso testemunho desse momento tão especial que ele viveu na sua caminhada espiritual, na sua jornada para com Deus, Paulo também ele tem um cuidado de deixar bem claro que ele não vê mérito nessa experiência, mas ele faz relato para que os irmãos sejam acrescentados na fé. Então Paulo, ele transmite aquela mensagem, ele transmite aquela experiência espiritual que ele teve, mas Paulo não coloca essa experiência como ele sendo
digno, como ele tendo mérito daquela experiência que ele viveu com Deus. Ele está falando não para se exaltar, mas ele está falando para que ele venha incentivar, para que ele venha motivar, para que a fé dos irmãos venham se edificar, se solidificar, que a fé dos irmãos venham crescer. Então Paulo ali, quando ele testemunha das visões e das revelações, das maravilhas de Deus manifestas na sua vida para aqueles irmãos, ele faz questão de dizer que não há mérito nele, mas ele transmite todo aquele relato, transmite todas aquelas visões celestiais para motivar os irmãos a também buscar experiências com Deus. Paulo teve visões e revelações e nessa carta elas são apresentadas de forma restrita por serem inefáveis. Elas não podem ser explicadas, somente sentidas. Até porque quando nós lemos aí o contexto em que Paulo fala acerca das revelações que ele teve diante do Senhor, nós não temos aí uma explicação tão clara do que Paulo diz ser as revelações. Ele fala que o que ele viu, as coisas que ele viu coisas que não tem como dizer, né? Ele fala que a grandeza das revelações foram muito grandes, que por isso até foi lhe dado um espinho na carne, para ele não se ensoberbecer. Né? Aquilo que Deus mostrou para ele, a glória daquilo que Deus mostrou para ele, são coisas indizíveis, como ele diz no versículo de número 4, né, do capítulo 12 de 2ª carta aos Coríntios, coisas que não me é permitido falar. Então Paulo vê coisas extraordinárias da parte de Deus e ele não tem como explicar com palavras, porque não existem palavras no vocabulário humano que consigam explicar aquilo que ele viu diante de Deus. Então essas coisas podem apenas ser sentidas. Até por isso Paulo está dando esse testemunho aos irmãos, para motivá-los a buscar uma experiência espiritual com Deus, a buscar uma comunhão íntima com Deus, porque a nossa comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, a alegria que nós sentimos, são coisas que não tem como se explicar. As pessoas só podem ter uma compreensão mais profunda se elas sentirem, se elas se permitir exercer a sua fé e ter comunhão, experimentar, né, da graça de Deus, da maravilha, da presença de Deus na sua vida. Paulo ele relata que ele foi levado ao terceiro céu, onde Deus está, e durante esse momento ele ouviu palavras inefáveis. Possivelmente, como nós dissemos, Paulo fala de uma forma restrita que ele viu coisas inefáveis, coisas indizíveis, mas ele pode ter tido revelações a respeito do Evangelho de Cristo, das glórias indescritíveis ali nos céus que estão reservadas para os cristãos, porque inclusive na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz que considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então Paulo vê coisas gloriosas e isso até mesmo ajuda na sua caminhada ministerial, no sofrimento que ele passava no dia a dia. Ele relata que o sofrimento, as lutas, as aflições do tempo presente não é para ser comparado com a glória que há de ser revelada. Então ele viu coisas tão extraordinárias que ele sabia que não tem como nós compararmos, que vale a pena nós passarmos por um sofrimento aqui na terra, porque o que está esperando por nós são coisas extraordinárias, são coisas indizíveis, não cabe no nosso vocabulário. Esse exemplo de Paulo serve de grande incentivo aí quando ele compartilha a sua experiência com os irmãos. Porque quando Paulo compartilha, como já dissemos no início do tópico aí, ele não está procurando se exaltar, mas ele está dando um testemunho para levar outros irmãos a orar, a buscar, a ter uma experiência com Deus. Então esse deve ser também um exemplo que nós temos que absorver do apóstolo Paulo, de nós sempre testemunharmos, de nós sempre incentivarmos. Se você teve uma experiência com Deus, se você teve uma experiência genuína e verdadeira, você precisa compartilhar para que outras pessoas possam também receber de Deus esse testemunho e ser motivado na sua fé para buscar também a face do Senhor e buscar estabelecer um relacionamento profundo e íntimo com Deus. O segundo subtópico é o inefável na vida do crente. Quando Paulo fala em seu testemunho que ele ouviu palavras inefáveis, palavras indizíveis, são vocábulos que os vocábulos humanos não se conseguem descrever, são palavras que
ele não conseguiria descrever aquilo que ele viu, aquilo que Deus permitiu que ele visse, né, coisas gloriosas, extraordinárias. E a palavra inefável significa aquilo que não se pode escrever por causa da sua grandeza, poder e beleza. Então Paulo, ele não consegue descrever aquilo que ele viu, não é porque simplesmente por uma limitação das palavras, limitação do vocábulo humano, mas o inefável tem essa característica de você não consegue descrever porque é algo tão grande, algo tão poderoso, algo tão belo, que não existem palavras suficientes para alcançar. Então a beleza era tão grande que os adjetivos usados para descrever a beleza de alguém, a beleza de algo, eram insuficientes para ele conseguir caracterizar aquilo que ele queria dizer. Então esse inefável é algo extraordinário, algo grande, algo poderoso, que as palavras não são suficientes, os adjetivos não são suficientes para descrevê-lo. As visões e revelações que Paulo teve foram tão magníficas e tão impressionantes que a definição humana jamais vai conseguir descrever. Para melhor perceber, faz-se necessário experimentar. Então, por isso, Paulo testemunha e nós temos a possibilidade de receber de Deus experiências de coisas inefáveis, de coisas extraordinárias. A própria paz que nós recebemos de Deus, a palavra nos diz que a paz que excede a todo entendimento. Então nós recebemos de Jesus a paz, não a paz como o mundo dá, mas a paz que Jesus dá, ela excede a todo entendimento humano. Então, como que uma pessoa vai conseguir experimentar algo que excede ao seu entendimento? Somente pela fé. Se uma pessoa não tiver fé, ela não vai conseguir experimentar isso de Deus. Então, se as pessoas do mundo tentarem entender isso, eles não vão conseguir compreender porque são coisas indizíveis, são coisas que nós não conseguimos expressar com palavras. Elas precisam crer e experimentar. Fica complicado para a pessoa ter conhecimento disso se ela não se permitir crer, se ela não permitir experimentar. É como o exemplo do batismo com o Espírito Santo. Alguém pode ter um conhecimento teórico, alguém pode ter um conhecimento de paracletologia, de pneumatologia, pode estudar a teoria, mas somente a experiência poderá realmente trazer a compreensão do que é o batismo com o Espírito Santo. Né? Então, inclusive o batismo com o Espírito Santo, o batismo é dado aos que creem em Jesus, não dá ao mundo, porque o mundo não o conheceu. Então aquele que conhece, ele tem a oportunidade de, crendo na palavra de Deus, ter essa experiência inefável e que também é tão necessária nos dias de hoje. Nós vemos que a ação do Espírito Santo era extremamente necessária na igreja de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos pregavam e havia manifestação do Espírito Santo, as pessoas recebiam um revestimento com o Espírito Santo. Então a ação de salvação, a mensagem do Evangelho com a ação do Espírito Santo está intimamente ligada. Por isso nós precisamos buscar essa experiência genuína que o próprio Jesus prometeu. É uma promessa e não só uma promessa, ele deu uma ordem para os apóstolos em Atos capítulo 1, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se nós buscarmos com diligência a presença de Deus, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, Deus tem essa experiência inefável que não se há possibilidade de descrever e de dizer. Que coisa extraordinária é o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós temos, quando Jesus veio, ele era reconhecido como o Emanuel, Deus conosco. Mas Jesus, ele foi assunto aos céus, ele voltou e assentou à destra do Pai. Agora nós temos Deus em nós, dentro de nós. Então o Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso que essa experiência ela é necessária. E se você quer compreender coisas inefáveis, coisas indizíveis, coisas extraordinárias, procure ter uma experiência profunda com Deus, com o Espírito Santo, e você vai desfrutar disso. O nosso terceiro subtópico é experiências que edificam. Nós não temos, como já falamos, uma descrição acerca da visão que Paulo teve, nem sobre o que foi revelado, né? Muito menos uma maior clareza acerca dessas palavras inefáveis, daquilo que Paulo viu. Mas esse evento, nós podemos perceber que ele marcou profundamente a caminhada de Paulo, bem como as vidas de incontáveis cristãos que tiveram acesso a esse relato ao longo da história e também a nossa vida que estamos sendo edificados agora através dessa lição de Escola Bíblica Dominical com base
nessa experiência que Paulo teve também. Esse evento encorajou o apóstolo a aceitar com serenidade os sofrimentos que enfrentaria ao longo dos seus anos de trabalho ministerial. Então, todas as situações adversas que Paulo enfrentou muita perseguição, né? Inclusive que foi a mensagem que foi dada a ele quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, que ele era perseguidor da igreja. Então ele era perseguidor de Jesus e ele se tornaria perseguido por amor a Cristo. Então Deus, ao mostrar para ele essas glórias, Deus ao mostrar para ele essas coisas inefáveis, extraordinárias, grandiosas, ele consegue aceitar com serenidade os sofrimentos. Ou seja, quando você percebe, por exemplo, a dor que uma mulher tem, o sofrimento às vezes que ela passa durante o período em que ela está para dar à luz, né, as dores de parto, então ela passa uma dor muito grande, mas depois que ela tem no seu colo aquela vida que foi gerada dentro dela, e ela olha para o bebê e aquela vida está nos seus braços, ela sabe que aquela criança que está ali com vida nos seus braços é seu filho, é fruto do que foi nascido do seu ventre, do seu relacionamento conjugal, filho do seu ventre, uma criança que foi gerada dentro dela, ela imediatamente já tem um amor extraordinário por aquela criança e ela esquece completamente toda a dor que ela sentiu durante aquele momento. Então ela fica satisfeita. E aí algumas pessoas até de certa forma brincam, né? Algumas mulheres quando vão dar à luz dizem que nunca mais vão querer ter filhos e depois tem de novo. Passa pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento na hora do parto, mas porque sabe que depois tem uma recompensa muito grande. Então Paulo, ele tem a oportunidade de ver a recompensa daquilo que ele receberia quando ele partisse, né, da terra em direção à eternidade, quando ele viesse a morrer. Então Paulo contempla a glória que estava separada para ele. Por isso ele diz em Romanos 8:18, tenho por certo que as sofrimentos e as dores desse tempo não é para ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quando Deus dá a ele essa experiência, quando ele vê a glória que está preparada para ele, para todos os cristãos salvos em Cristo Jesus, então isso faz com que ele entenda que, por maior que seja o sofrimento que nós enfrentamos aqui na Terra, isso ainda é muito pequeno. Ele escreveu também na carta aos Filipenses, capítulo 1, do 20 ao 23, quando Paulo relata, né, que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então ele mostra toda essa descrição, entendendo que a grandeza de Cristo, a grandeza do Evangelho, a grandeza do que Deus preparou para nós, a grandeza do que Deus reservou para os salvos em Cristo Jesus, é algo extraordinário. Então ele começa a compreender. Então essa experiência trouxe edificação para a vida de Paulo. E o espinho recebido não permitiu Paulo se ensoberbecer com a grandeza daquilo que ele experimentou. Então essa experiência, além de edificar ele, né, Deus preserva ele para que ele não venha se ensoberbecer. Deus cuida e Deus zela de Paulo e ele permite que aquele espinho na carne traz sobre ele, né, esse controle, esse domínio para ele não se... Inclusive que é o que Paulo diz, né, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, a fim de esbofetear-me para que eu não venha me ensoberbecer. Que experiências com Deus estamos colecionando? Elas nos edificam ou nos frustram? Quais as experiências que você tem tido com Deus? Qual experiência espiritual, qual experiência que você pode sentar numa roda de irmãos, de amigos e que você pode compartilhar, que você pode transmitir? Qual experiência que você tem com Deus na sua vida de oração? Qual experiência que você tem com Deus em uma visão, em um sonho glorioso que Deus te mostrou para edificar a sua fé, para edificar a sua vida? Qual a experiência que você tem com Deus, de Deus falando contigo diretamente através da palavra no seu momento devocional, no seu momento de estudo bíblico, no seu momento de leitura bíblica? Lembremos que tudo o que vivemos com Deus envolve um processo, não é da noite para o dia. Paulo não tem uma visão da noite para o dia, não recebe algo da noite para o dia. É um processo, é um trabalho diário, é um constante aprendizado. Isso requer uma íntima relação com o Espírito Santo de Deus. E isso é um processo diário que você tem que lutar, você tem que investir nisso. Invista no seu relacionamento com Deus. Bom, vamos para o segundo tópico, que é o espinho na carne. O primeiro subtópico é o espinho.
Muitos têm perguntado acerca da natureza do espinho na carne, né? Quantas vezes será que você já não ouviu as pessoas debatendo, tentando entender e as pessoas perguntando qual era o espinho na carne de Paulo? Só que para essa resposta só há suposições, não existe uma resposta exata, né? Não tem uma resposta bíblica para isso, nem fora da Bíblia, nem de forma extra-bíblica. Muitos acreditam que a natureza era de natureza física, né? O problema de Paulo, quando ele relata em Gálatas capítulo 4, versículo 15, quando ele diz que se os irmãos tinham tanto amor por ele, que se possível fosse, eles arrancariam os olhos deles e daria Paulo. Relata que poderia ser um problema de natureza física, alguns nos olhos, né? Alguns nos olhos de Paulo, alguns chegam a dizer que pode ser que seria sequelas, né, quando Deus o curou da sua cegueira, mas Deus deixou nele sequelas para que ele não viesse assim enberbecer. Enfim, são teorias, são apenas possibilidades, até porque isso não é o foco, não é o objetivo, porque não vai trazer nenhuma edificação. Nós sabemos qual é o espinho na carne, na verdade, mas nós temos que saber qual era o objetivo, qual foi a aplicação prática que teve isso na vida de Paulo. Uns falam que poderia haver sido uma doença, Gálatas capítulo 4, 13. Também há especulações quanto a perseguições dos judeus que Paulo tanto amava e eles o perseguiam, Romanos capítulo 9, versículo 3. Ou ainda sobre a ação constante de inimigos perseguindo Paulo, conforme Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Automaticamente, quando nós falamos em espinho, e principalmente espinho na carne, nós temos essa ideia já imediata, claro, de sofrimento e de dor, né? Ficar com espinho inserido na pele, na carne, é sofrimento e dor, né, que nós sempre estamos lembrando, porque estamos com esse espinho na carne. Então nós podemos perceber isso como uma aflição, como uma doença, uma humilhação, outras possibilidades. Como disse, são sugestões, nós não temos como afirmar. Porém, Paulo deixa claro que o espinho lhe fora enviado como um agente para lhe trazer crescimento e lembrá-lo da importância de evitar certas quedas tão comuns ao ego humano. Nós vemos na Bíblia que no Antigo Testamento, quando nós lemos ali, Deus usando o povo de Deus com um exército menor para vencer exércitos maiores. Né? Gideão está com um exército grande, Deus vai enxugando. Em vez de Gideão ir com milhares, ele vai com centenas, ele vai apenas com 300 soldados. Então ele vai lá e vence. E aí quando ele vence a batalha, ele vai ter mérito algum? Ele vai se gloriar? Não, ele não vai se gloriar porque ele sabe que aquilo foi obra de Deus. Quando o povo clama a Deus, o povo grita, brada, rodeia as mulheres e as mulheres caem ao chão, eles não vão se gloriar porque eles sabem que eles não eram um exército numeroso, eles sabem que eles não eram homens fortes, poderosos a ponto de derrubar uma muralha, mas porque eles ouviram uma orientação de Deus e obedeceram, as muralhas caíram e eles puderam glorificar a Deus e dar glórias a Deus. Então Deus sempre vai nos usar, mesmo quando muitas vezes nós falamos assim, olha, eu não consigo entender porque Deus quer que eu faça isso, porque Deus quer que eu lidere, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade. Não, mas é justamente isso que Deus quer. Deus nos chamou, Deus chama os improváveis, Deus chama aqueles que não são capacitados e os dá capacitação e os habilita para que depois que você ver a obra pronta, você possa levantar as mãos e dizer, só o Senhor é Deus, só mesmo Deus poderia ter feito isso, eu não conseguiria, eu não estaria aqui. Então Deus sempre quer nos dar crescimento e sempre nos mostrar importância para que o nosso ego humano não venha tomar o lugar que é de Deus. A glória tem que ser devida somente ao Senhor. São muitos os efeitos positivos do espinho que Paulo narra aí na sua carta aos Coríntios, a suficiência da graça, a fraqueza sendo dissipada frente ao poder de Deus e o orgulho cedendo espaço para a humildade. Quanto a cada um de nós, temos ideia de qual é o nosso espinho na carne? Se aquele espinho na carne estava levando Paulo a compreender a suficiência da graça de Deus, ou seja, Paulo, a minha graça te basta. Aquilo estava fazendo Paulo compreender que mesmo ele estando reconhecendo que ele era fraco, ele sabia que ele estava sendo, quando ele era fraco, aí que ele estava forte porque Deus estava com ele. Então ele entendia a dependência que ele tinha de Deus. E o orgulho cedendo espaço à humildade.
Ou seja, ele tendo um mensageiro, o espinho na carne, fazendo com que ele se lembrava de que ele não viesse assim o soberbecer, porque ele sabe que o soberbo Deus abate, mas o humilde Deus dá graça. Então aquele era o espinho na carne de Paulo que fazia ele se lembrar de tudo isso, se lembrar da graça, se lembrar que enquanto ele era fraco ele tinha o poder de Deus para se manifestar, e ele se lembrar que ele precisava ser humilde. Qual é o espinho na carne seu? Qual é o seu espinho na carne? Qual é o nosso espinho na carne? Eu tenho que parar e refletir, qual é o meu espinho na carne? O que me faz lembrar que a suficiência da graça, o que me faz lembrar que frente à fraqueza o poder de Deus me fortalece? O que me faz lembrar que eu preciso ser humilde? Será que aquilo que é considerado meu espinho na carne, eu tenho ele como motivo de reclamação ou satisfação? Ou nós somos gratos pelas nossas limitações, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Deus? Essa meditação nós temos que fazer para que possamos, através do espinho, ou seja, através daquilo que muitas vezes é desagradável na nossa vida, mas como Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas boas, não é somente todas as coisas agradáveis, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que possamos depender de Deus e com sabedoria lidar com os nossos limites, sempre declarando com o coração dilatado: Senhor, dependo de Ti, preciso da Sua graça. Que essa seja sempre a sua oração e a sua declaração de fé diante do Senhor. O segundo subtópico é o crescimento. O espinho na carne do apóstolo Paulo o fez ser mais dependente de Deus. Sempre os desafios que se apresentavam, Paulo saía mais forte. Chegou ao ponto de, com serenidade, afirmar que sentia prazer em suas fraquezas, em suas dificuldades, em suas perseguições. Tudo isso por amor a Cristo, conforme 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Já imaginou isso? Porque nós ficamos felizes quando recebemos elogio. Nós ficamos felizes quando nós recebemos elogio, principalmente quando recebemos elogio, nós ficamos, nos sentimos fortes porque achamos que recebemos elogio, porque fomos capazes de fazer algo bom. Agora Paulo está dizendo assim: eu fico feliz nas fraquezas, porque eu sei que a força de Deus vai se manifestar na minha vida. Eu fico feliz nas minhas necessidades, porque eu sou dependente de Deus e Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu fico feliz por causa das minhas perseguições, por causa das minhas angústias. Consegue compreender a grandeza, da majestade, do entendimento de Paulo, do crescimento espiritual que ele teve por causa de toda essa situação? Paulo chegara ao ponto de dizer que ele se alegrava, ele tinha prazer, ele tinha satisfação e alegria nas dificuldades, nas perseguições. Hoje nós vemos muitos cristãos, quando alguém prega algo que desagrade a ele já quer mudar de igreja, ele já fica insatisfeito, porque alguém passou para ele e não cumprimentou ele na rua, ou o pastor, ou o obreiro, ou o seu líder, e ele fica insatisfeito, ele fica chateado, fala que está sendo perseguido, e porque fulano não gosta de mim, porque quando eu canto na igreja ninguém dá glória, ninguém bate palma, esses irmãos estão me perseguindo o meu ministério. Paulo não reclama, Paulo passa perseguições que nenhum dos cristãos hoje, geralmente, na sua maioria, não passam. Paulo está dizendo: eu tenho um prazer nas perseguições, porque ele sabe, porque tudo isso é para a glória de Cristo. A vida dele era para a glória de Deus, ele fazia tudo para a glória de Deus, e Paulo poderia fazer como os cristãos da confissão positiva: peraí, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, então eu não aceito a miséria, eu não aceito a doença, eu não aceito a perseguição, eu não aceito a calúnia, eu não aceito a mentira, eu não aceito a inveja. Não, Paulo diz assim: não, eu me glorio nas fraquezas, eu me glorio nas dificuldades, eu me glorio nas perseguições. Por quê? Tudo isso por amor a Cristo, por amor a Cristo. Então, o que deve nos motivar, conforme Paulo está mostrando, é o amor a Cristo. Se você sofre por amor a Cristo, porque também não adianta
De repente tem pessoas que são perseguidas porque vivem uma vida desleixada, uma vida cristã de qualquer maneira. Mas Paulo vivia uma vida cristã exemplar, a ponto de ele poder dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele está dizendo assim: ó, pode me imitar porque eu imito Cristo. Então Paulo tem uma vida cristã genuína e ele está dizendo: e eu ainda sou perseguido, eu sou caluniado, eu passo dificuldade. E aí ele vai reclamar? Ele cobra a Deus? Não, ele diz: todavia eu me alegro nisso, porque tudo isso é por amor a Cristo. Quando a fraqueza assolava o corpo de Paulo, ele se sentia forte em Deus, ele se sentia triunfante para cumprir a sua missão. Quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para a dependência divina. E o orgulho nos impede de ver claramente os reais desafios da nossa vida. Quando nós colocamos totalmente nossa vida nas mãos de Deus, o seu Espírito age em nós, que nós possamos ter esse entendimento e que nós possamos abrir mão do nosso orgulho, abrir mão de nós mesmos, que o nosso coração não esteja cheio de nós mesmos, mas que o nosso coração esteja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e nós sejamos totalmente dependentes de Deus, sentindo prazer e alegria no amor de Cristo Jesus, fazendo tudo para a glória de Deus e tendo satisfação plena em Cristo Jesus. O terceiro subtópico é as correções. Uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. Nós não somos perfeitos e nunca vamos alcançar uma perfeição. Mas o que nós podemos entender com a vida cristã é que Deus vai nos moldando, Deus vai dia a dia trabalhando nas nossas vidas. É aquela ideia da visão de Jeremias, o vaso e o oleiro. Então nós somos um vaso de barro, Deus é o oleiro e Ele vai nos moldando conforme a sua vontade. Então nós precisamos ter esse entendimento que nós temos as nossas limitações sim, porém nós recebemos a presença de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós vamos conseguir ir nos aperfeiçoando, sendo corrigido pelo Espírito Santo de Deus, sendo direcionado, moldado pela palavra de Deus, sendo dia a dia, tendo um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais próximo com Deus. O Espírito Santo vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com esses desafios diários. Então nós vamos vencendo as nossas limitações ao passo que nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar nas nossas vidas, mostrando dependência, mostrando humildade. Muitas vezes, diante das nossas fragilidades, nós recuamos em nossa missão e até pensamos em desistir. Mas não é isso que o Pai tem preparado para nós. Quando Ele nos chama para uma missão, Ele também nos dá a condição para cumprir essa missão. Então nós precisamos sempre entender que quando surge uma falha, quando acontece uma limitação, nós temos que confiar plenamente em Deus. Nós vemos referências na vida de tantos e tantos profetas no Antigo Testamento, assim como Moisés, que recebia uma chamada de Deus e ficava com medo porque tinha língua pesada. Nós temos Jeremias, que quando foi escolhido, recebeu a mensagem de Deus, Jeremias capítulo 1, versículos 5 e 6. Deus diz que separou ele desde o ventre da mãe, designou ele para ser profeta, mas ele diz: eu não posso falar, eu não sei falar porque eu ainda sou muito jovem. Então ele apresenta uma limitação, mas Deus apresenta para ele uma chamada e tranquiliza, dizendo que Ele estará conosco durante a caminhada. Deus esteve com Paulo, Deus esteve com Pedro, Deus esteve com a igreja primitiva. Ao longo da história, Deus esteve com seus servos, com aqueles que foram fiéis. Se você perseverar, independente das suas limitações e das suas falhas, Deus vai estar aperfeiçoando se você permitir que o Espírito Santo de Deus esteja guiando e direcionando a sua vida para que você seja cada dia um instrumento, uma flecha, uma arma mais afiada e aperfeiçoada diante do Senhor. Há uma questão central nessa dinâmica, será que nós permitimos ser trabalhados por Deus em nossas imperfeições, incapacidades, limitações, inexperiências e erros? Em meio aos espinhos na carne, como reagimos? E aqui está a questão. Nós precisamos permitir Deus trabalhar na nossa vida. Nós precisamos permitir Deus trabalhar nas nossas limitações, nas nossas inexperiências, nos nossos erros. Em meio ao espinho que vier, quando você reconhecer que aquilo é um espinho, como que você vai reagir? Você vai reagir com tristeza ou você vai reagir entendendo que aquilo é um processo de Deus na sua vida te levando a crescimento?
Você vai entender que aquela imperfeição não é para você parar, mas aquela imperfeição é para você buscar de Deus a capacitação. Aquela limitação não é para te limitar, sim para você parar e ficar estagnado ali, mas aquela limitação é para você reconhecer que você sozinho não vai conseguir chegar lá, mas você vai precisar levantar os seus olhos para os céus e declarar que você é totalmente dependente de Deus. Como é precioso saber que nunca estamos sós quando servimos a um Deus poderoso e maravilhoso como nós. Mesmo em meio às mais assustadoras dificuldades e intensas dores, o Espírito Santo nos consola, conduz e fortalece no amor de Cristo. Lembre-se do que Paulo disse, porque quando estou fraco, então sou forte. É o amor de Cristo em nossos corações que nos move e nos permite doarmos-nos em prol do reino de Deus. Faça isso. Permita-se ser bênção na vida das multidões que clamam por socorro. Aqui nós encerramos essa lição, que você possa receber de Deus sabedoria para identificar de repente aí o seu espinho na carne, para que você venha adquirir experiências com Deus, que você possa dia a dia desenvolver um relacionamento com Deus, ter experiências extraordinárias e inefáveis, que essas experiências venham te edificar, né, que você possa ter crescimento espiritual através das adversidades que você vem enfrentar e que você se deixe ser moldado, ser corrigido, ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E no final, como nós estamos concluindo o trimestre, falando sobre a vida de oração, que todo esse trimestre tenha servido de crescimento para você concernente à sua vida de oração, que cada lição você possa ter aprendido um pouco mais, né? Porque a oração é um assunto extremamente vasto. Se você for procurar livros, tem livros e mais livros acerca da vida de oração, que você possa fazer leituras maiores ainda. Busque esses livros, busque mais na palavra, nas chaves bíblicas, se aprofunde, porque quanto mais você conhecer sobre a vontade de Deus acerca da vida de oração, você vai praticar a oração de uma forma mais coerente, de uma forma mais bíblica. E aí a possibilidade de você ter resposta de Deus será muito maior, porque você vai orar de acordo à vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer através da sua palavra. Eu desejo que você tenha sido muito abençoado. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês.